Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Estamos no estudo de número 10 da obra Libertação, psicografia de Chico Xavier, editado pelo Espírito André Luiz. Hoje nós vamos começar o capítulo 7 dessa obra, onde André Luiz e sua equipe vão verificar um quadro doloroso, porque eles estão numa cidade trevosa, aguardando um julgamento, depois de terem passado por uma análise prévia e sendo considerados um grupo neutro. Nós já explicamos aqui como cada grupo era classificado naquele local e agora eles estão numa espécie de cela, aguardando esse julgamento. O capítulo 7, portanto, é chamado Quadro Doloroso. E nós vamos ver como André Luiz irá narrar esses momentos que eles passaram nessa cidade. Ele diz: de manhã, um emissário do sacerdote Gregório, com semblante mal-humorado, veio notificar-nos em nome dele que dispunhamos de liberdade até as primeiras horas da tarde, quando nos receberia para entendimento particular. Ausentamo-nos do cubículo sinceramente desafogados. Então vejam que eles não estavam necessariamente numa prisão. Eles eram meio que convidados, estavam num quarto, mas o ambiente é tão pesado que eles se sentiam prisioneiros. A noite fora simplesmente aflitiva, pelo menos para mim, que não conseguira qualquer quietação no repouso. Não somente o ruído exterior se fizera contínuo e desagradável, mas também a atmosfera pesava, asfixiante. As alucinadoras conversações no ambiente me perturbavam e feriam. Vejam como André Luiz já não estava mais acostumado com essa vibração da terra, onde as pessoas fazem barulho do lado de fora da casa, os apartamentos, as conversações são menos dignas, recheadas de palavrões ou de maledicência. Então o ambiente já era considerado pesado para André Luiz, perturbando e ferindo ele. Convidou-nos Gúbio à pequena excursão educativa, asseverando-me bondoso. Vejamos, André, se poderemos aproveitar alguns minutos estudando os ovoides. Eles vão voltar, portanto, ao tema dos ovoides, onde a gente já viu no último estudo. Eloy e eu acompanhámo-lo satisfeitos. Coalhava-se a rua de tipos característicos da anormalidade deprimente. Aleijados de todos os matizes, idiotas de máscaras variadas, e aqui a gente esclarece, idiota no sentido de portador de idiotia, ou seja, demência. E homens e mulheres de fisionomia torturada iam e vinham. Ofereciam a perfeita impressão de alienados mentais, exceção de alguns que nos fixavam de olhar suspeitoso e cruel, com manifesta expressão de maldade. A maior parte, a meu ver, situava-se entre a ignorância e o primitivismo, entre a amnésia e o desespero. Então vejam que a maioria dos habitantes daquela cidade trevosa e sombria eram de pessoas desequilibradas, parecendo alienados mentais, entre a ignorância e o esquecimento, o desespero e o primitivismo, trazendo, portanto, um semblante de perturbação. Mas também tinham aqueles que eram maus, que olhavam para eles com maldade no olhar. Muitos demonstravam-se irritadiços ante a calma de que lhes dávamos testemunho. Veja só, aqui na Terra também é assim, Pessoas se irritam porque a gente é calmo. As pessoas ficam mal-humoradas porque a gente não reage de forma violenta. O grupo de André Luiz, por manter essa calma, também sofria essa espécie de mau humor dos outros. Perante os desmantelos e detritos a transparecerem de toda parte, concluí que o esforço coletivo se mantinha ausente de qualquer serviço metódico, junto à matéria do plano. A conversação ociosa era ali o traço dominante. Ninguém, portanto, prestava serviço algum. Eram ociosos, preguiçosos e, consequentemente, desequilibrados.
O instrutor informou-nos então, com muito acerto, de que as mentes extraviadas, de modo geral, lutam com ideias fixas, implacáveis e obcecantes, gastando longo tempo a fim de se reajustarem. Rebaixadas pelas próprias ações, perdem a noção do bom gosto, do conforto construtivo, da beleza santificante e se entregam a lastimável relaxamento. Notem que essa descrição coaduna muito com a descrição dos habitantes da Terra encarnados. Muitas pessoas se rebaixam por suas atitudes, mantêm ideias fixas deprimentes, perdem a noção do que é bom gosto, do trabalho construtivo, da beleza santificante e ficam relaxadas, ociosas, preguiçosas. Quantas pessoas são assim, não é? Acordam, não arrumam a própria cama, a casa é uma bagunça, não cuida do próprio corpo, não cuida da saúde, usam drogas, bebem, acabam com seu próprio corpo e suas mentes também são desequilibradas. São esses espíritos ainda encarnados que se conectam com esses outros desencarnados também em desequilíbrio. Naquela cidade, ninguém buscava trabalhar, ninguém buscava servir, eram todos preguiçosos, ociosos e muitas vezes dedicados ao mal. Com efeito, a paisagem, sob o ponto de vista de ordem, deixava muito a desejar. As edificações, excetuados os palácios da praça governativa, onde se notava a movimentação de grande massa de escravos, desapontavam pelo aspecto e condições em que se mantinham. Então vejam que somente os palácios da justiça, do governo daquela cidade é que eram bonitos, no sentido de pomposos, né? Mas o restante das construções eram construções que desapontavam pelo aspecto certamente sombrio e pobre, né? No sentido de construção. As paredes, revestidas de substância semelhante ao lodo, mostravam-se repelentes não só à visão, mas também ao olfato, pelas exalações desagradáveis. Então é uma cidade feia esteticamente e mal cheirosa. A vegetação em todos os ângulos era escassa e mirrada. Gritos humanos, filhos da dor e da inconsciência, eram frequentes, provocando-nos sincera piedade. Imagine na cidade você ouvir gritos, né, de dor, de sofrimento. Fossem poucos os transeuntes infelizes e poder-se-ia pensar num serviço metódico de assistência individual. Mas que dizer de uma cidade constituída por milhares de loucos declarados? Vejam que André Luiz volta àquela ideia de tentar ajudar individualmente aqueles espíritos. Chamar um deles, conversar, procurar ajudar. Mas ele disse que isso poderia ser possível se fossem alguns apenas. Mas eram milhares de loucos, milhares de alienados, de espíritos sofredores, de espíritos maus, desequilibrados. Era impossível, portanto, dar esse auxílio. Dentro de colmeia dessa natureza, o homem sadio que tentasse impor socorro ao espírito geral não seria efetivamente o alienado mental aos olhos alheios? Quem tentar ajudar ali seria considerado um louco também. Impraticável, por isso, qualquer organização beneficente visível, a não ser por serviço arriscado, qual aquele de que o nosso instrutor se incumbira, tocado pela renúncia na obra de santificação com Cristo. Então, ele está esclarecendo que ajudar é impossível, principalmente de forma expressa, aberta, né? O máximo de auxílio era aquele que o instrutor Gúbio estava dando, que era uma missão de alto risco, de se infiltrar para tentar resgatar um líder ali, que é o Gregório. Além das perturbações reinantes, capazes de estabelecer a guerra de nervos nas criaturas mais equilibradas da crosta do mundo, pairava na atmosfera sufocante nevoeiro que mal nos deixava entrever o horizonte distanciado. Então veja que ele nem descreve muito o que estava se passando, porque
A pessoa mais equilibrada da Terra entraria numa guerra de nervos se observasse o que ele estava vendo ali. Imaginem o que não passa-se nessa cidade, né? O Sol, através de espessa cortina de fumo, cuja procedência me não foi possível determinar, era visto por nós à semelhança de uma bola de sangue afogueado. Nem o sol traz beleza, né, de tão sufocado que é o ambiente. Eloy, forçando o bom humor, perguntou a propósito se o inferno era um hospício de proporções assim tão vastas, ao que o nosso orientador respondeu, aquecendo e informando que o homem comum não possui senão vaga ideia da importância das criações mentais na própria vida. Aqui, então, um alerta importante para todos nós, não é? Tomar cuidado com as criações mentais que nós produzimos. Que tipo de imagens nós estamos produzindo todos os dias? Porque o que eles estavam vivenciando ali era um verdadeiro inferno, produto daquela coletividade de espíritos pensando igual, com a mesma sintonia, produzindo os mesmos quadros mentais de desequilíbrio e de dor. Ele diz: a mente estuda, arquiteta, determina e materializa os desejos que lhe são peculiares na matéria que a circunda. Então, a matéria em volta de nós recebe os estímulos da nossa mente. A nossa mente produz conforme os nossos desejos e a matéria em torno absorve essas criações. Gubbio esclareceu. E essa matéria que lhe plasma os impulsos é sempre formada por vidas inferiores inumeráveis em processo evolutivo nos quadros do universo sem fim. Então, quem absorve essa matéria mental que nós criamos e plasma uma realidade ao nosso entorno são vidas também, vidas inferiores. E aí a gente pode se referir a espíritos, a seres que estão em transição do reino animal para o reino hominal, a seres que habitam o mundo invisível e a gente não enxerga, justamente invisível por conta disso. Eles que captam essas energias e criam as matérias ao nosso entorno. Por isso a importância de mantermos uma vibração elevada para que vidas inferiores não pululem ao nosso redor. Marcháramos atravessando compridos labirintos e achamo-nos diante de extensa edificação que com boa vontade nomearemos por asilo de espíritos desamparados. Eles chegaram numa construção que ele deu nome, Asilo de Espíritos Desamparados. Enquanto encarnado, ser-me-ia extremamente difícil acreditar numa cena igual a que se nos desdobrou a visão inquieta. Como muita gente não acreditou nas narrativas de André Luiz, ele mesmo diz: se eu tivesse na Terra, eu não acreditaria no que eu estava vendo no plano espiritual, ou em algo que alguém narrou, como ele está narrando para nós. Nenhum sofrimento, depois da morte do corpo, me tocara tão fundo o coração. Olha só. Nessa construção cheia de espíritos desamparados, André Luiz revela que o seu coração foi tocado de dor, porque ele viu um cenário terrível. O que será que André Luiz viu nessa construção que deixou ele tão abismado com a dor e com o sofrimento ali presente? Ele afirma que nunca viu dor maior desde que ele havia desencarnado. A gritaria em torno era de espantar. Varamos lodosa muralha e depois de avançarmos alguns passos, o pavoroso quadro se abriu dilatadamente. Largo e profundo vale se estendia, habitado por toda espécie de padecimentos imagináveis. Ele estava vendo então uma grande extensão de terra cheia de espíritos em sofrimento. Um quadro pavoroso, com uma gritaria que não cessava. Sentíamos-nos agora
na extremidade de um planalto que se quebrava em abrupto despenhadeiro. À frente, numa distância de dezenas de quilômetros, sucediam-se furnas e abismos, qual se nos situássemos perante imensa cratera de vulcão vivo, alimentado pela dor humana. Parece as descrições de Dante, como ele já fez referência no último estudo, né? Dante Alighieri, na obra que ele relata sobre o céu e o inferno, as descrições, né, de Dante nessa obra em que ele relata as zonas que existem trevosas, o que ele chama de inferno. Então, André Luiz via cenas parecidas, porque eram verdadeiras furnas, crateras, com a dor humana presente ali como um vulcão vivo. Lá dentro, turbilhões de vozes explodiam ininterruptos, parecendo estranha mistura de lamentos de homens e animais. Então imagine o sofrimento, né? Certamente os piores criminosos na Terra, pessoas que foram muito más, ou que desequilibraram a tal ponto os seus corpos físicos e, consequentemente, as suas mentes, que agora eram verdadeiros animais em sofrimento, parecido com as narrativas do catolicismo em relação ao inferno. Certamente muitos deles acreditavam na crença católica e produziam ali o cenário infernal que a consciência de culpa lhes pregava. Tremeram-me as fibras mais íntimas, e não só em mim, mas igualmente no espírito de Eloy, o movimento era de recuo instintivo. Eles tiveram vontade de ir embora, porque viam muitas dores e sofrimentos. O orientador, no entanto, estava firme. Longe de nos endossar a fraqueza, ignorou-a deliberadamente e asseverou calmo. Amontoam-se aqui, como se fossem lenhos secos, milhares de criaturas que abusaram de sagrados dons da vida. Então eu disse agora há pouco que certamente são criminosos, são pessoas que desequilibraram seus corpos e suas almas. E o instrutor agora confirma: milhares de criaturas que abusaram dos sagrados dons da vida. São réus da própria consciência, personalidades que alcançaram a sobrevivência sobre as ruínas do próprio eu, confinados em escuro setor de alienação mental. Então, como eu disse, a culpa que eles sentem produz aquele cenário infernal ao seu entorno. Milhares de espíritos ali, alienados mentais de tanta dor. Esgotam resíduos envenenados que acumularam na esfera íntima através de longos anos vazios de trabalho edificante no mundo físico, ou seja, pessoas que não trabalharam, que não serviram, que não ajudaram a ninguém, passaram anos num vazio, numa ociosidade, sem construir nada de bom, entregando-se presentemente a infindáveis dias de tortura redentora, uma tortura que vai libertar eles pela dor, pelo sofrimento que eles próprios causam. E talvez porque nosso espanto crescesse à vista da tela aflitiva e tenebrosa, acrescentou ainda sereno: não estamos contemplando senão a superfície de trevosos cárceres, a se confundirem com os precipícios subcrostais. Então, aquele cenário de buracos mesmo, de como se fossem crateras vulcânicas, eram prisões, porque os espíritos estavam pagando por sua própria consciência de culpa os crimes cometidos enquanto encarnados. Mas não haverá recurso a tanto desamparo, indagou Eloy compungidamente. Eloy e André Luiz estavam com pena, daqueles espíritos. Será que não tem algum recurso? Gúbel refletiu alguns momentos rápidos e aduziu em tom grave: quando encontramos um morto de cada vez, é fácil conceder-lhe sepultura condigna. Mas se os cadáveres são contados por multidões,
nada nos resta senão adotar a vala comum. Olha que comparação ele faz. Se fosse possível encontrar um sofredor de cada vez, eles talvez pudessem ajudar. Mas quando são milhares, multidões de sofredores ao mesmo tempo, não dá para auxiliar um por um. Todos os espíritos renascem nos círculos carnais para destruírem os ídolos da mentira e da sombra e entronizarem dentro de si mesmos os princípios da sublimação vitoriosa para a eternidade. De novo ele repete qual a função da reencarnação. Por que estamos na Terra? Para vencermos a mentira e a sombra e para sublimarmos os nossos desejos, sublimação de nossas vontades, para vencermos essas tentações. Estamos aqui na Terra para servir e para nos melhorar como seres humanos, vencendo as más tendências. Quando não se encontram em simples estrada evolutiva, faz parte da evolução. Contudo, nas demonstrações de ordem superior que lhes cabem, preferem, na maioria das ocasiões, adorar a morte na ociosidade. A maioria, portanto, prefere permanecer ocioso, sem trabalhar, sem servir. E essa era a condição daqueles espíritos ali. Na ignorância agressiva ou no crime disfarçado, olvidando a gloriosa imortalidade que lhes compete atingir. Então a gente, muitas vezes escolhe o ócio, escolhe a preguiça ou escolhe a ignorância agressiva ou o crime disfarçado. As pessoas dão desculpas para se envolverem com o crime, achando que somente pela força, pela violência é que vão conseguir o que desejam. Fugindo, portanto, às oportunidades de crescimento, fugindo ao aprendizado salutar. Em vez de estruturarem destino santificante com vistas do amanhã, o infinito, desprezam essas oportunidades de se dedicar a uma religião, de ouvir o conselho de alguém mais velho, de alguém mais maduro, fugindo ao aprendizado das dores, das expiações, dos desafios de cada dia e contraindo débitos clamorosos. Quantos de nós estamos contraindo débitos aqui na Terra? Praticando crimes que ninguém descobre dentro de casa, abandonando parentes, abandonando pessoas que nós criamos um compromisso, além de cometer todo tipo de crime ou atrocidade no mundo com as justificativas e desculpas da sobrevivência, retardando por consequência a obra de elevação própria. Notem que, mais uma vez, eles destacam que as escolhas são nossas. Depende apenas de nós escolhermos essa elevação individual. Quando a gente se atrasa, estaciona, é a opção que a gente faz. A gente pode todo dia acordar de manhã e decidir: a partir de hoje eu serei uma pessoa melhor. A partir de hoje eu vou abandonar esse vício que eu tenho, essa fraqueza moral. E se eles mesmos, senhores de preciosos dons de inteligência, com todo o acervo de revelações religiosas de que dispõem para solucionar os problemas da alma, se confiam voluntariamente a semelhante atraso, que nos resta fazer senão seguir nas linhas de paciência por onde se regula a influenciação dos nossos benfeitores? Olha que pergunta para todos nós. Ele está dizendo: se os seres humanos, se os espíritos encarnados têm inteligência e têm todo um conteúdo religioso, com várias religiões, para seguir o bom caminho, e mesmo assim escolhe o mau caminho, o que nos resta, se não esperar a boa vontade dos benfeitores espirituais? Então a gente tem tudo para escolher o bem. Temos inteligência, não somos mais simples e ignorantes. Temos as religiões, não importa qual, a religião que eleva a alma, qualquer uma que eleva a alma. Nós temos várias. Mesmo assim,
diante de todas essas informações, diante da nossa inteligência, nós optamos pelo desequilíbrio, pelo ócio ou pela maldade. Não resta nada aos espíritos superiores a não ser aguardar o nosso despertar, ter paciência conosco, e eles têm. Sem dúvida, esta paisagem é inquietante e angustiosa, mas compreensível e necessária. Por que aquela paisagem infernal era compreensível? Porque é consequência das atitudes de todos que estão ali sofrendo. E por que ela é necessária? Porque somente com essa dor, somente enfrentando a si mesmos e os crimes que cometeram, é que esses espíritos vão despertar, vão se arrepender. Por isso a paisagem também é necessária. Hoje eu via um vídeo, de um físico famoso, um cientista, que não crê em Deus, porque o mundo tem muitas dores, tem maldades, tem desastres naturais. Então ele acha que se Deus existe, Deus não é bom e não é todo-poderoso, porque senão ele evitaria tsunamis, ele evitaria terremotos. Vejam que essa pessoa que falou isso é inteligentíssima. Ele é conhecido mundialmente pela inteligência dele. Ele é um físico, é um estudioso, um cientista. Mas vejam como ele tem a inteligência para a ciência, mas tem uma limitação enorme para as coisas da alma. Porque essa opinião dele demonstra o quanto ele tem uma visão infantil e simplista de Deus. Pensar que Deus cria o desastre natural para punir os homens, para fazer a humanidade sofrer, sem nenhum objetivo. Ele não consegue enxergar o objetivo e não consegue enxergar a necessidade daquela dor. Não acredita na reencarnação, muito provavelmente, então não consegue compreender por que aquele grupo de espíritos, por exemplo, desencarna num tsunami. Por que as pessoas passam por certos sofrimentos? Falta a ele entender a justiça divina, muitas vezes porque não ouviu, não quis ouvir as explicações da espiritualidade, por exemplo, que explica com detalhes e com muita lógica o porquê dos desastres, o porquê das dores do mundo. Então, essas paisagens de dor são necessárias para aqueles espíritos, não porque Deus é mau, está punindo, mas porque Ele criou várias leis e essas leis se aplicam para a nossa redenção. Perguntei-lhe se naqueles sítios purgatoriais não havia companheiros amigos, detentores da missão de consolar, ao que o nosso instrutor respondeu afirmativamente. Então, há grupos de trabalho e de socorro ali. Deus não desampara aqueles espíritos. Gúbio, portanto, responde: sim, esta imensa coletividade, dentro da qual preponderam individualidades que pelo sofrimento contínuo se caracterizam pelo comportamento sub-humano, não está esquecida. Deus está em todos os lugares, até nos mais desesperadores e sofridos e angustiantes. Sempre há servidores de Deus, servidores de Cristo. A renúncia opera com Jesus em toda parte. Agora, todavia, não dispomos de ensejos para a identificação de missionários e servidores do bem. Eles não estavam ali para identificar quem era missionário ou servidor. Vamos ao estudo que nos interessa de mais perto. Descemos alguns metros e encontramos esquálida mulher estendida no solo. Então eles vão para o primeiro caso, Uma mulher que estava esquálida, magra, estendida naquele solo pútrido e enlamacento, Lamacento. Gúbio fixou nela os olhos muito lúcidos e, depois de alguns momentos, recomendou-nos seguir-lhe a observação acurada. Vês realmente, André? Inquiriu o paternal. Será que André conseguia ver com detalhes aquela senhora? Percebi que a infeliz se cercava de 3 formas ovoides, diferenciadas entre si nas disposições e nas cores,
que me seriam, porém, imperceptíveis aos olhos, caso não desenvolvesse ali todo o meu potencial de atenção. Nós sabemos que André Luiz está mais amadurecido nessa parte espiritual e desenvolveu certas visões também do espírito. Então ele já estava conseguindo enxergar as formas ovoides, mas uma pessoa sem o olhar treinado não enxergaria. Eram 3, portanto, as formas ovoides acopladas naquela mulher, cada uma com uma cor diferente. Reparo sim, expliquei curioso, a existência de 3 figuras vivas que se lhe justapõem ao perispírito, apesar de se expressarem por intermédio de matéria que me parece leve gelatina, fluida e amorfa. Olha só. Então, as 3 formas ovoides estavam acopladas ao perispírito por meio de uma matéria desconhecida para André Luiz, meio gelatinosa. Elucidou Gúpio sem detença. São entidades infortunadas, entregues aos propósitos de vingança e que perderam grandes patrimônios de tempo em virtude da revolta que lhes atormenta o ser. A gente já tem algumas características dos ovoides, que é o pensamento fixo na vingança e no ódio. E eles, por longo tempo, alimentam esse ódio, essa vingança, num pensamento fixo e, por isso, plasmam e alteram o seu perispírito para ficar naquele formato ovoide, com a revolta que atormenta o ser deles. Nós vimos no último estudo que eles sequer escutam quem se dirige a eles. Eles podem até ouvir, mas não têm um pensamento claro. Gastaram o perispírito sob inenarráveis tormentas de desesperação e imantam-se naturalmente à mulher que odeiam. Irmã esta que, por sua vez, ainda não descobriu que a ciência de amar é a ciência de libertar, iluminar e redimir. A gente não sabe o que ela fez para aqueles 3 ovoides odiarem tanto ela, mas eles estavam num pensamento fixo de vingança e ódio, acoplados a ela, porque ela também não sabia amar, libertar, iluminar e redimir. Auscultamos de mais perto a desventurada criatura. Assumiu Gúbio a atitude do médico ante a paciente e os aprendizes. A mulher sofredora, envolvida num halo de força cinzento-escura, registrou-nos a presença e gritou entre a aflição e a demência. Então, uma força cinzento-escura envolvia ela, mas ela conseguiu captar a presença de André Luiz, Gúbio e Eloy. Ela então diz: Joaquim, onde está Joaquim? Digam-me por piedade, para onde o levaram? Ajudem-me, ajudem-me. O nosso orientador tranquilizou-a com algumas palavras e, não lhe conferindo maior atenção, além daquela que o psiquiatra dispensa ao enfermo em crise grave, observou-nos. Examinem os ovoides, sondem-nos magneticamente com as mãos. Olha que experiência interessante, né? Eles estavam ajudando aquela mulher da forma que era possível, porque ela estava dementada, e Gúbio, na sua elevação espiritual, tratava ela como um médico, né? Tratava ela como uma paciente e ele um médico. E André Luiz e Eloy aproveitavam a oportunidade para magneticamente sondar os ovoides. Operei expedito. Toquei o primeiro e notei que reagia positivamente. Liguei, num ato de vontade, minha capacidade de ouvir ao campo íntimo da forma, e assombrado ouvi gemidos e frases, como que longínquos pelo fio do pensamento. Então vejam que o ovoide é um espírito. Ele está sob aquela forma, como já explicamos, pelo longo tempo, cultivando a revolta e o ódio. Mas são espíritos, e os seus pensamentos se manifestam, apesar de estarem distantes, porque eles vão perdendo a forma humana. E esse ovoide pensava no seguinte:
vingança, vingança, não descansarei até o fim. Esta mulher infame me pagará. Ele devia ficar repetindo isso, né? Imagine quanto tempo. Que situação dolorosa e terrível. Inclusive para ele, né? Imagine ficar anos só pensando nisso, na vingança. E repetindo como se repetem mantras de ódio e de revolta. Repeti a experiência com os dois outros e os resultados foram idênticos. As exclamações assassina, assassina transbordavam de cada um. Talvez foram espíritos abortados por ela, né? Vamos ver. Após afagar a doente com fraternal carinho, analisando-o atencioso, o instrutor dirigiu-nos a palavra, esclarecendo: Joaquim será naturalmente o companheiro que a precedeu nas lides da reencarnação. Então, ela perguntava por Joaquim, que Gúbio revela ter sido seu esposo. Certo, já regressou à terra mais densa, a fim de preparar-lhe lugar. A pobrezinha está esperando o ensejo de retorno à luta benéfica. Vejo-lhe o drama cruel. Foi tirânica senhora de escravos no século que findou. Então ela estava esperando uma nova oportunidade de reencarnar. O seu esposo já tinha reencarnado, estava aguardando ela, e ela tinha sido senhora de escravos. No século que tinha passado. Imagine quanto tempo eles não estavam ali, né? Percebo-lhe as recordações da fazenda próspera e feliz nos arquivos mentais. Foi jovem e bela, mas desposou, consoante o programa de provas salvadoras, um cavalheiro de idade madura, que a seu turno já assumira compromissos sentimentais com humilde filha do cativeiro. Então ela foi jovem, foi bonita, casou com um homem mais velho. Embora a mudança natural de vida, a face do casamento, não abandonou ele o débito contraído. Em razão disso, a pobre mãe e escrava, ainda moça, penitente e desditosa, prosseguiu agregada à propriedade rural com os rebentos de seu amor menos feliz. Então, o marido dela teve filhos com uma escrava. E essa mulher que casou-se com esse homem mais velho convivia com essa moça infeliz. Com a passagem do tempo, a esposa requestada e fascinante conheceu toda a extensão do assunto e revelou a irascibilidade que lhe povoava a alma. Ela se revoltou quando descobriu que o marido se envolveu com a escrava. Dirigiu-se ao marido, colérica e violenta, dobrando-o aos caprichos que lhe exacerbavam a mente. A escrava sofredora foi separada de ambos os filhos que possuía e vendida para uma região palustre, onde em breve encontrou a morte pela febre maligna. Então, o primeiro ato de maldade dela foi separar os filhos daquela mulher escrava, e que depois morreram doentes. Os dois rapazes, metidos no tronco, padeceram vexames e flagelações em frente da senzala. Aliás, quem morreu doente foi a mãe, né? Foi a moça que o marido dela se envolveu. Os dois filhos dela apanharam no tronco, foram flagelados em frente da senzala. Acusados de ladrões pelo capataz, a instâncias da senhora dominada de egoísmo terrificante, passaram a exibir pesada corrente no pescoço ferido. Viveram no passado sob humilhações incessantes. Então ela foi muito má realmente, né? No curso de reduzidos meses, caíram sem remissão, minados pela tuberculose que ninguém socorreu. Desencarnados, reuniram-se à genitora revoltada, formando um trio perturbador na organização ruralista que os expulsara, sustentando sinistros propósitos de desforço. Então vejam que aqueles três, a mãe escrava e os dois filhos também escravos, antes de
tomarem a forma ovoide, foram obsessores daquela família, obsessores daquela mulher. E o ódio e a vingança por tanto tempo fez eles transformarem até o seu perispírito naquela forma ovoide. Não obstante, convidados à tolerância e ao perdão por amigos espirituais que os visitavam frequentemente, nunca cederam um tio nos planos sombrios em que penhoraram o coração. Receberam, portanto, oportunidades, certamente de outros escravos redimidos, de guias espirituais, mas não quiseram ouvi-los. Continuavam com a mesma ideia de vingança. Atacaram desapiedados a mulher que os tratara com dureza, impondo-lhe destrutivo remorso ao espírito vacilante e fraco, ou seja, obsidiaram ela, Dominando-lhe a vida psíquica, transformaram-se para ela em perigosos carrascos invisíveis, utilizando todos os processos de luta suscetíveis de acentuar-lhe as perturbações. Adoeceu ela por isso gravemente, desafiando conselhos e medidas de cura. Como a gente já estudou, As obsessões levam às doenças do corpo físico. Embora socorrida por médicos e padres diversos, não mais recobrou o equilíbrio orgânico. Arrasou-se-lhe o corpo físico pouco a pouco. Incapaz de expandir-se mentalmente, no idealismo superior que corrige desvarios íntimos e facilita a cooperação vibratória das almas que respiram em esferas mais elevadas, a desditosa fazendeira sofreu, insulada no orgulho destrutivo que lhe assinalava o caminho. 10 anos de mágoas constantes e indefiníveis. Então, destruiu seu corpo físico, não conseguia sair daquele estado mental de idealismo inferior, não conseguia atingir o superior e nem buscar o auxílio das esferas mais altas. Por isso, então, adoentou-se e ficou aí 10 anos sofrendo. Claro que possuía, por sua vez, amigos prontos a lhe estenderem generosas mãos. Por ocasião da morte do corpo, que se tornou inevitável. Então ela desencarnou e foi auxiliada. Vários espíritos bons a cobriram de cuidados, de conselhos. Contudo, quando nos enceguecemos no mal, inabilitamo-nos por nós mesmos à recepção de qualquer recurso do bem. Por isso eles repetem, não adianta, a gente tenta ajudar, mas muitos não querem, por conta do ódio, por conta da revolta. Então ela desencarnou, mas também não ficou bem. O instrutor fez ligeira pausa na narrativa e continuou. Exonerada dos liames carnais, viu-se perseguida pelas vítimas de outro tempo, anulando-se-lhe a capacidade de iniciativa em virtude das emissões vibratórias do próprio medo perturbador. Como sempre falamos, A culpa, o remorso, impede que a pessoa se desvencilhe dos inimigos. Impede de ter iniciativa. O seu medo, emitido ali de forma vibratória, atrai os inimigos. Padeceu muitíssimo, não obstante contemplada pela compaixão de benfeitores do alto, que sempre tentaram conduzi-la à humildade e à renovação pelo amor, mas o ódio, permutado, é uma fornalha ardente, mantenedora de cegueira e subelevação. O ódio, portanto, impedia que ela se desvencilhasse. É um ódio recíproco, 3 ex-escravos mantinham uma vingança e um ódio contra ela e ela correspondia também com o mesmo sentimento. Desencarnado o esposo, veio semilouco encontrá-la no mesmo invencível abatimento, incapaz de socorrê-la em vista das próprias dores que o constrangiam a difíceis retificações. Os impiedosos adversários prosseguiram na obra deplorável e ainda mesmo depois de perderem a organização perispirítica, aderiram a ela com os princípios de matéria mental em que se revestem. Então vejam que, como a gente estudou no último estudo, espíritos trevosos também perdem o perispírito no sentido de deformação. Da mesma forma que o espírito puro vai
purificando o seu perispírito, tornando ele menos material, menos denso. O inferior, que fica com o pensamento fixo no vício, no ódio, na perseguição e na vingança, também perde esse perispírito, perdendo essa forma humana e transformando-se numa forma ovoide. Eles, portanto, os três que estavam perseguindo, perderam essa organização e se acoplaram a ela com os princípios da matéria mental que a gente viu André Luiz descrever. A revolta e o pavor do desconhecido, com absoluta ausência de perdão, ligam-nos uns aos outros quais algemas de bronze. Olha como a gente fica conectado aos nossos inimigos se mantivermos um pensamento de ódio, né? Como algemas de bronze. A infeliz perseguida, na posição em que se encontra, não os vê, não os apalpa, mas sente-lhes a presença e ouve-lhes as vozes por meio da inconfundível acústica da consciência. Então, como eles perderam a forma humana, estão numa forma ovoide, ela não consegue vê-los, mas consegue ouvi-los, consegue sentir a presença deles, que a consciência grita. Vive atormentada, sem direção. Tem o comportamento de um ser quase irresponsável, ou seja, um ser louco que não tem condições de tomar decisões. A infortunada criatura não parecia registrar as informações ditas ali em voz alta e que lhe diziam respeito, porque Gúbio narrava a história dela, mas ela não conseguia captar o que ele falava. Clamava, amedrontada, pelo auxílio do companheiro, Joaquim, que ela ficava chamando. Valia-me ainda do ensejo para algumas indagações. Diante deste quadro comovedor, como encarar a solução? Perguntou André Luiz. Gúbio observou muito calmo. Gastaremos tempo. A perturbação vem de inesperado, instala-se à pressa. Entretanto, retira-se muito devagar. Que frase, hein, para a gente colher como lição. A perturbação vem de repente. Se instala em nossa mente bem rápido, mas para nos livrarmos da perturbação leva tempo. Então é outra lição para a gente, não nos deixarmos perturbar por nada, porque a perturbação vem rápido, mas vai embora bem devagar. Aguardemos a obra paciente dos dias. Após uma pausa expressiva, acentuou: tudo me faz crer que os missionários da caridade já lhe reconduziram o esposo às correntes da reencarnação. Ele repete que Joaquim já reencarnou. E é de supor que esta irmã se ache em vias de seguir-lhe as pegadas, a breve tempo. Naturalmente, renascerá em círculos de vida torturada, enfrentando obstáculos imensos para reencontrar o ex-esposo e partilhar-lhe as experiências futuras. Então Gúbio já consegue ver que ela vai ter uma existência sofrida para encontrar o esposo já reencarnado. Então, os inimigos ser-lhe-ão filhos? Indaguei ansioso, quebrando-lhe as reticências. Certamente ela vai receber os três, né? Gúbio diz: como não? Certamente o caso já se encontra sob a jurisdição superior. Esta mulher retornará à carne, seguida pelas mentes dos adversários que aguardarão junto dela o tempo de imersão nos fluidos terrestres. Não há como fugir das nossas dívidas. A vinculação dela com eles de ódio terá que ser sanada e ela vai recebê-los como filhos. Imagine essa família, hein? 3 ovoides que passaram anos odiando essa mulher vão renascer como filhos dela. E ela foi senhora de engenho, foi muito má. Imagine que família. Oh, exclamei profundamente espantado, não se separará dos perseguidores nem mesmo para o regresso? Tenho acompanhado reencarnações que invariavelmente se fazem seguidas de cautelas especiais. André Luiz está perguntando, será que é melhor eles irem juntos? Não seria melhor preparar antes? Sim, André,
concordou Gúbio. Reparaste nos processos em que funcionaram elementos intercessores de vulto, atendendo-se à nobilitante missão dos interessados no futuro. E com auxílio divino, semelhantes casos contam-se por milhões. Então, André Luiz não está errado. Tem vários casos, que Gúbio diz ser milhões de casos, que a providência divina planeja e espera para que os espíritos que se odeiam reencarnem aos poucos juntos. Contudo, existem ainda, nos setores da luta humana, milhões de renascimentos de almas criminosas que tornam ao mergulho da carne premidas pela compulsória do plano superior, de modo a expiarem delitos graves. Então, apesar de existir milhões de casos que há um planejamento de mais tempo, existem outros tantos que é necessário que reencarnem logo, juntos, que os inimigos voltem em pouco tempo para o plano físico, para corrigir delitos graves. Então, existem casos específicos que não dá tempo de planejar, que não é possível fazer esse planejamento. Em ocorrências dessa ordem, a individualidade responsável pela desarmonia reinante converte-se em centro de gravitação das consciências desequilibradas por sua culpa e assume o comando dos trabalhos de reajustamento, sempre longos e complicados, de acordo com os ditames da lei. Então, para casos específicos de muitos crimes graves, o causador do crime precisa voltar e receber suas vítimas do passado. É uma necessidade, não há como a intercessão divina influenciar especificamente nesses casos. Encerramos então mais um estudo, agradecendo a todos que nos acompanham e que possamos fazer as reflexões das lições de hoje, onde colhemos, nas palavras de André Luiz, a necessidade de não permitirmos que a perturbação se instale, porque ela demora para ir embora. E no caso dessa senhora, que foi tão má, terá que receber os espíritos que agora estão sob forma ovoide, a fim de reajustar os crimes cometidos. Que possamos colher lições nessas histórias, a fim de não repetirmos o mesmo erro, não cairmos nas mesmas falhas do passado, lutando pela reforma íntima, lembrando do objetivo da reencarnação, que é de auxiliar, que é de abençoar e principalmente de nos tornarmos melhores. Sigamos, portanto, os exemplos desses espíritos envolvidos que devemos ficar nessa vibração e rogamos à espiritualidade amiga que possa abençoar a cada um que nos escuta. Que a falange bendita de Maria Santíssima, que Cristo Jesus, nosso Mestre, possa nos envolver, afastar todo o mal, nos auxiliar nessa trajetória terrena, a fim de não nos vincularmos ao nosso passado, às nossas tendências, às tentações, vencendo a cada dia as nossas fraquezas morais e buscando o auxílio do alto para não perdermos as oportunidades, porque, como vimos, eles sempre vêm, eles sempre nos orientam, eles sempre sopram ideias salutares, mas cabe a nós tomar a decisão de ouvir esses conselhos e seguir o caminho que eles apontam. Agradecemos, portanto, por esse amparo e pedimos que Mestre Jesus, Cristo, amigo, possa nos envolver e nos proteger, nos livrando de todo mal e nos auxiliando a percorrer essa trajetória terrena, tomando as melhores decisões, trilhando os melhores caminhos e servindo a humanidade da melhor forma que pudermos. Graças damos a Ti, Senhor Jesus, hoje e sempre, e que Maria Santíssima, com seu manto sagrado, na sua condição de Rainha do Reino de Cristo, possa continuar envolvendo toda a terra e resgatando aqueles que estão prontos para enfrentar os seus erros, as suas decisões e reajustarem-se perante a lei. Graças damos, Mestre, hoje e sempre, e que assim seja. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.